Olá, pessoal. Vou gravar mais uma aula para vocês, ok? Então, vamos lá. Desligando a câmera e compartilhando a tela. Na aula de hoje, a gente vai continuar falando das funções oxigenadas. Vamos ver a função éster e a função fenol, tá? Então, função éster, os ésteres são compostos orgânicos que têm essa fórmula genérica. E a parte do meio, né, é o grupo funcional, é o carbono fazendo uma dupla ligação com o oxigênio, ligação simples com outro oxigênio. E ele sempre aparece no meio da cadeia. Então, aqui eu tenho carbonos e aqui eu tenho carbonos também. Aqui eu tenho um exemplo, ó, eu tenho um éster, né, aqui no meio grupo funcional e o restante da cadeia. Então, o grupo funcional dele aparece sempre no meio da cadeia. Mais um, ó, aqui é o grupo funcional, tá? A nomenclatura. A nomenclatura do éster, a gente aprende sempre a nomenclatura oficial, a da EUPAC. A gente divide a cadeia em duas partes, onde uma parte a gente usa a nomenclatura do hidrocarboneto correspondente com a terminação ato. E a seguir, né, o outro lado, a gente usa a nomenclatura da ramificação com a terminação A. Então, aqui a gente tem uma regrinha. Hidrocarboneto mais ato, D, nome da ramificação, mais A. Então, como eu falei, né, para dar nome ao éster, a gente divide aí a molécula em duas partes, dois grupos, né? Aqui eu tenho um exemplo para ilustrar melhor. Então, eu vou dividir em duas partes. A parte antes da função e a parte após a função. Então, essa primeira parte eu vou dar o nome do hidrocarboneto correspondente mais a terminação ato. Então, se fosse um hidrocarboneto com 2 carbonos é o etano. Como é um éster, eu acrescento ato. D. Agora eu vou para o outro lado. Esse lado aqui, eu uso a nomenclatura da ramificação. Se fosse uma ramificação com 2 átomos de carbono, seria o etil. Como um éster, eu acrescento A. Então, o nome deste éster aqui é etanoato de etil. O nome oficial dele também é acetato de etila, tá? Porque ele é um éster proveniente do ácido acético. Então, o pessoal também costuma chamar ele de acetato de etila. Um outro exemplo, ó, mais uma vez, vou dividir em dois lados, né? O lado antes da função e o lado após a função. Antes da função, nome do hidrocarboneto correspondente mais ato. Hidrocarboneto com 2 carbonos é o etano, acrescento ato. D, vou para o outro lado. Prefixo da ramificação mais o A. Se fosse uma ramificação com um carbono só, seria o metil. Como é um éster, eu acrescento A. Então, o nome dele fica etanoato de metil, tá? Esse é o nome do éster. Mais um exemplo, ó, divido em dois lados, né? Esse aqui, se fosse um hidrocarboneto, seria o benzeno, né? Mas eu uso só a expressão benzo, tá? E acrescento ato. Ficou benzanoato. Aí eu vou para o outro lado, né? Ó, se fosse uma ramificação, seria o etil. E acrescento A. Então, o nome desse éster aqui é benzoato de etil. Mais um exemplo, gente, vamos lá. Ó, divido em dois lados. O primeiro lado, o nome do hidrocarboneto, com 2 carbonos, etano, acrescento ato. D, vou para o outro lado. Prefixo da ramificação, se isso aqui fosse uma ramificação,
seria o isopropil, né, ó. Olha isso, porque tem 2 grupos CH3, um em cada ponta, e é propil porque tem 1, 2, 3 átomos de carbono. Então, se fosse uma ramificação, seria do tipo isopropil. Como é um éster, eu acrescento A. Então, o nome desse éster é etanoato de isopropilo. Aplicação. Vou falar um pouquinho da aplicação. Os ésteres, eles imitam sabor e aroma de fruta, ou fruta de abacaxi, laranja, uva, morango. Por isso, eles são muito usados na indústria de alimentos como aromatizantes ou flavorizantes, né? Eles são usados como aditivo. São usados em doces, balas, sorvetes, sucos artificiais. Trouxe alguns exemplos para vocês. Esse aqui, por exemplo, é o etanoato de etila. Ó, ele é usado como aroma de maçã. Tem um cheiro de maçã. Esse aqui é etanoato de octila, aroma de laranja, né? Esse aqui, ó, ele é utilizado como aromatizador de laranja. Butanoato de etila, aroma de abacaxi. Etanoato de benzila, aroma de jasmim. Metanoato de etila, aroma de groselha. E assim vai, tá? Isso acontece somente com os ésteres de cadeia curta, ou seja, aquele que tem poucos átomos de carbono, tá? Segundo grupo funcional do dia, né? E o último é o fenol. Os fenóis, eles são caracterizados pela hidroxila ligada diretamente ao anel aromático, né? Então, se eu tenho uma hidroxila ligada lá no carbono do anel aromático, eu tenho um fenol. Né? Mas tem que tomar cuidado, porque a gente já viu outras funções onde eu tenho fenol, né? Onde eu tenho, perdão, a hidroxila. Um exemplo é o álcool. Então, não confunda fenol com álcool. Na função álcool, a hidroxila está ligada a um carbono saturado, né? Aquele de ligações simples. Na função fenol, a hidroxila está ligada a um carbono aromático. Então, é bem diferente, ó. Então, fique atento. Aqui eu tenho um álcool, porque ela está ligada num carbono saturado. Aqui a minha hidroxila está ligada diretamente ao anel. Então, eu tenho um fenol, tá? Então, tem que tomar cuidado. Alguns aromáticos que podem formar fenóis. O benzeno, né? Eu acho que é o mais comum. Então, se eu ligar uma hidroxila aqui, eu tenho um fenol. O antraceno, que é um hidrocarboneto formado com 3 anéis aromáticos. Quando eu ligo uma hidroxila aqui, eu deixo de ter um hidrocarboneto e eu tenho um fenol. O naftaleno, né, nessa situação é um hidrocarboneto, porém se eu coloco uma hidroxila aqui, eu tenho um fenol. E o fenantreno também é um hidrocarboneto formado pela união de 3 anéis, numa posição diferente do antraceno. Porém, se eu ligo uma hidroxila aqui, eu deixo de ter um hidrocarboneto e tenho um fenol. Classificação. Eles são classificados de acordo com o número de hidroxila presas ao anel, tá? Então, se eu tenho uma hidroxila apenas, eu tenho um monofenol. Se eu tenho 2 hidroxilas na cadeia, eu tenho um difenol. Se eu tenho 3, trifenol. Se eu tenho mais, eu já tenho um polifenol, tá? A nomenclatura é bem simples. Eu simplesmente coloco o hidrox na frente do hidrocarboneto. Essa é a nomenclatura oficial, é a da EUPAC. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma hidroxila ligada no anel. Então, eu coloco a palavra hidrox na frente, tracinho e o nome do hidrocarboneto correspondente. Esse aqui, né, como é um anel só, é o benzeno. Então, o nome desse fenol é hidroxibenzeno. Ou conhecido popularmente só como fenol, tá?
Aqui outro exemplo, né? Ó, coloco a palavra hidrox. Como eu tenho mais de um anel, eu tenho que colocar o número 1 na frente, tá? Então, é 1-hidrox e o nome do hidrocarboneto correspondente. Um hidrocarboneto com 2 anéis é o naftaleno. Então, o nome desse fenol é 1-hidroxnaftaleno, ou também chamado de alfa-naftol, tá? Quando houver mais de um substituinte do anel, por exemplo, quando eu tenho uma ramificação ligada no anel, né? Então, eu numero o anel para indicar a posição da minha ramificação. Onde tem a hidroxila é o meu carbono 1. E eu sigo em direção para o menor número possível para a ramificação, como nesse caso aqui. E aí, como é que fica o nome, né? Ó, 1-hidroxi, que o meu hidroxila está no carbono 1. 2-metil, que no carbono 2 do anel eu tenho um grupo metil. E como eu tenho um anel só, é o benzeno. Então, o nome desse fenol é 1-hidroxi 2-metilbenzeno. Mesma coisa para esse aqui, gente, ó. Só que agora ele tá no carbono 3, né? Meu radical, né? Então, é 1-hidroxi 3-metilbenzeno, ó. 1 porque o hidroxila tá no 1 e o metil tá no carbono 3 do anel, tá? Uma outra conotação que a gente usa para indicar a posição dos grupos substituintes no anel são os prefixos orto, meta e par. Esse orto, meta e par significa a posição do segundo grupo em relação ao grupo funcional, que é o meu R aqui, tá? Então, se eu tenho um CH3 aqui, por exemplo, né? Eu falo que ele está na posição orto, né? Ele está na posição orto em relação a esse. Se eu tenho um grupo aqui, ele está na posição meta. Se eu tenho aqui, para. Então, essas são as 3 posições do meu anel, ó. Orto, meta e par, tá? Então, aqui eu coloquei um exemplo, ó. O CH3 está na posição orto em relação à hidroxila. Então, como é que fica a nomenclatura? Simplesmente coloco um ozinho aqui, ó, na frente do hidrox, né? E fica orto-hidroxi 2-metilbenzeno. Então, o O indica a posição orto, tá? Agora aqui, nessa condição, ele está na posição meta em relação à hidroxila. Então, eu coloco lá, ó, M de meta, hidrox, 3-metilbenzeno. Então, meu M aqui indica meta, tá? E o nome do meu fenol é meta-hidrox, 3-metilbenzeno. Características de utilidade, o hidroxibenzeno é o fenol mais importante, porque ele possui várias aplicações. Em solução, ele foi o primeiro composto comercializado como antisséptico, principalmente em hospitais, mas ele foi substituído por ser muito corrosivo e tóxico também. O fenol como uma matéria-prima para a produção de outros fenóis, como antissépticos, fungicidas, desinfetantes, até mesmo os cressóis, que são esses aqui, né? Então, olha só, aqui eles já aparecem naquela nomenclatura do orto, meta e para, ó. Então, um ao lado do outro, orto. Nessa situação, ó, meta. E aqui um paralelo ao outro, né? Para cressol, tá? A criolina é uma solução alcalina com mais mistura desses cressóis, é um defensivo muito forte. Eu acho que é um dos fenóis também bem conhecidos, né? Criolina. Então, agora você sabe que a criolina é um fenol, né? É uma mistura desses cressóis aqui, tá? E é muito utilizada na agropecuária. O fenol ainda é utilizado na fabricação da fenolftaleína, que é um indicador ácido base. Vocês devem estar usando com a Priscila aí nas aulas práticas, da aspirina e de baquelite, que é um polímero muito
importante aí para a indústria, porque é utilizado na fabricação de cabos de faca, panela, interruptores, enfim, tá? E é isso. Hoje a gente terminou as funções oxigenadas. Na próxima aula a gente começa a falar sobre as funções nitrogenadas. E não esqueçam, na pasta de tarefas eu vou deixar uma lista de exercícios sobre a aula de hoje, tá bom? Obrigada, espero que vocês assistam e entendam a aula. Qualquer dúvida, pode me mandar via chat que eu vou respondendo vocês, ok? Obrigada. Até a próxima aula.